Meu nome é Jairo Sierra, sou líder do movimento MES, Movimento Entendendo a Saúde. Nós estamos fazendo aqui agora a segunda parte do tópico que fala a respeito dos direitos do paciente segundo o Código de Ética Médica. Nesse tema nós vamos abordar aqui a obrigatoriedade de concordância do paciente em ser esclarecido sobre os procedimentos de procriação medicamente assistida. Isso está no artigo 15, parágrafo 3º do Código de Ética Médica. Isso quer dizer que o paciente ele precisa concordar em ser esclarecido sobre os procedimentos de procriação medicamente assistida. Agora a gente vai ter que parar aqui para tentar entender um pouco melhor sobre isso. Concordar em ser esclarecido sobre o procedimento de procriação medicamente assistida é um direito do paciente, mas também é um dever do médico, é um dever da instituição de saúde prestar esses esclarecimentos, buscar ali essa comunicação com o paciente, uma comunicação mais clara, mais rápida, mais direta, mais objetiva, para que o paciente não saia com dúvidas a respeito do que, de quais são as opções dele caso o homem e sua companheira ali tenham alguma dificuldade em procriar. Pode ser ali o homem e sua companheira, pode ser duas mulheres ali formando um casal, dois homens que trazem ali uma outra mulher que vai ali servir como uma pessoa que receberá esses cuidados médicos para que possa ajudá-los a ter o filho desejado, a ter ali a continuidade de suas vidas. Só que todos esses assuntos precisam ser muito bem conversados, precisam ser muito bem explicados, muito bem compreendidos pelo paciente, tem que ser muito bem explicado pelo médico. Por quê? São procedimentos, muitas vezes, bastante complicados para o entendimento do leigo. E o médico ele precisa ter essa preocupação. Será que o meu paciente está me entendendo corretamente? Será que eu estou me fazendo compreender? Será que ele vai sair daqui com suas dúvidas sanadas ou ele vai sair daqui com mais dúvidas do que ele tinha no momento em que ele chegou? Às vezes o médico também precisa fazer essa visualização, essa forma de compreender o modo como ele está se expressando, como está conversando com esse paciente. Também o paciente precisa compreender que o médico não é senhor de vida e morte, ele não é autoridade máxima a respeito da saúde, ele é um profissional que está ali fazendo o seu trabalho e está ali também para tirar as dúvidas, para conversar com esse paciente, para alertá-los a respeito de riscos, de perigos, de formas de compreensão, porque o trabalho do médico, num primeiro momento, de forma primária, ele é sim de recuperar a saúde do paciente, mas também é o de promover a saúde e é muito mais do que isso, de educar a esse público que chega ali nos consultórios, no pronto-socorro, no ambulatório, seja lá onde esse médico dê o atendimento, administre o atendimento para esse paciente. Então tudo isso tem que ser sempre muito bem esclarecido. Por quê? Do esclarecimento vem a reflexão, da reflexão o raciocínio e do raciocínio a ação. Ninguém decide de uma forma clara, ninguém decide de uma forma segura se não tiver as informações em quantidade e qualidade adequada a seu nível de compreensão. Decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo se houver risco de que o paciente morra por falta de socorro adequado. Ou seja, o paciente
ele pode decidir livremente sobre a execução, se ele quer ou não aquela execução, se ele quer ou não uma segunda opinião a respeito do exame, do procedimento cirúrgico, do procedimento terapêutico, que é o tratamento em si. Se ele vai se submeter a um tratamento a partir de medicamentos, se esses medicamentos lhe trazem algum dano colateral, algum risco, tudo isso tem que ser esclarecido. Muitos vão questionar esse vídeo, falar, mas os médicos não têm tempo para fazer esse esclarecimento. Ele tem uma meta a ser cumprida de atendimentos, ele não tem como dar todas essas informações aos pacientes. Tudo bem, o médico pode não dar esses esclarecimentos todos e se submeter futuramente a riscos de causar algum dano ao paciente, esse dano afetar ali a sua esfera patrimonial, com uma sanção, com uma condenação na esfera civil, numa condenação junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da sua própria profissão. Ali é uma questão também de entender os riscos a que cada um está submetido, caso não dê a esse paciente o tratamento necessário, a informação necessária a respeito desse tratamento. Aí vai correr risco e, lógico, se o paciente tiver razão na reclamação dele em relação a esse médico, isso vai ser resolvido no âmbito judicial, com uma ação judicial, onde esse médico pode ser chamado ali pela justiça a reparar o dano. Dependendo do dano, isso pode trazer consequências da esfera criminal também, onde esse médico, esse profissional da saúde pode ser trazido ali às raias de justiça para que responda criminalmente por seus atos, principalmente em se tratando de negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, é mais fácil conversar, é mais fácil perder um pouco mais de tempo, teoricamente falando de perder tempo, mas gastar um pouco mais de tempo conversando com o paciente do que correr o risco de, por falta da comunicação adequada, esse paciente vir a sofrer ali algum revés em relação ao tratamento a que se submeteu. O paciente, ele tem o direito de ser atendido com prioridade em casos de urgência ou emergência. Então, nesses casos aqui, é um artigo do Código de Ética Médica que deixa bastante claro. Ele tem prioridade de atendimento em casos de urgência ou emergência. Mas o que é urgência e emergência? Emergência é o direito que o paciente tem de ser atendido quando ele está ali com um risco de morte iminente, um risco iminente de morrer em função do acidente que lhe acometeu. No caso da urgência, o paciente também tem que ter um atendimento imediato, mas não tão imediato quanto aquele que está em emergência. Vou dar aqui um exemplo. Paciente em emergência, ele chega baleado no hospital com 3 tiros. Ele tem, naquele momento, toda a atenção da equipe médica, ele vai ter que ser atendido com prioridade absoluta em relação a todo e qualquer outro paciente que ali esteja. Estando 2 na mesma condição, a equipe vai ter que se dividir para dar o atendimento a esse paciente emergencial. Se tiver um em emergência, outro em urgência, aquele em urgência vai esperar mais um pouquinho para ser atendido. Aquele que chegou baleado vai ter prioridade no atendimento em relação àquele que chegou com uma fratura no braço. Ambos vão ter ali atendimento imediato, porque o paciente que está em emergência, apesar de não ter um risco de morte imediato, ele está com dor, ele está em sofrimento e ele corre sim o risco de que o problema dele, que num primeiro momento não é grave, se torne mais grave por falta de atendimento. Então, só recapitulando, tanto o paciente que está em urgência quanto o que está em emergência, eles têm direito ao atendimento prioritário em relação a todos os demais que estão ali, muitas vezes, até mesmo, como já falei, num local de atendimento inadequado em relação ao problema que eles estão apresentando ali na hora. Mas isso não quer dizer que
não sabendo o paciente se ele está realmente ali num caso de emergência, se ele está passando mal, se ele está com algum problema mais sério, na dúvida, corre para o pronto-socorro. Corre sempre, porque na dúvida, quem vai saber se é um caso de urgência ou emergência é o médico que está ali fazendo atendimento. O paciente, ele tem só que receber o tratamento adequado. Bom, nós estamos aqui encerrando esse tópico, nós daremos continuidade a esse tema. No caso haja alguma dúvida, caso vocês queiram saber de alguma coisa a mais, sanar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, nós estamos aqui à disposição. O nosso e-mail está aí na página de entrada, está também no rodapé do vídeo, é só entrar em contato. Muito obrigado, até lá.